A equipe de voleibol feminino BS Bills UPF contratou um novo reforço para esta temporada. É a atleta Emilene Ogliari. Ela é levantadora, tem 1,70 m de altura e jogava no Grêmio Náutico União. Emilene tem no currículo esportivo convocações para a seleção gaúcha que vão de 2008 a 2011. A atleta foi campeã estadual, infanto, escolhida como a melhor recepção no campeonato Mercosul Infanto em 2008 e melhor jogadora do estadual adulto em 2011. Foi também vice-campeã estadual adulto em 2010, 2011 e 2012. Bom, os últimos dias têm sido de sol, temperaturas altas, mas o tempo deve mudar. A previsão é de dias nublados com muitas nuvens já a partir de amanhã. Está inclusive prevista a chegada de uma frente fria para o fim de semana. Veja como fica o tempo na sexta e no sábado. A previsão do tempo para sexta-feira é de sol com poucas nuvens, sem chuva. Mínima de 17 graus e máxima de 30. No sábado, previsão de tempo nublado com muitas nuvens. A mínima será de 21 graus e a máxima não passa dos 30. Rodrigo de Paiva Duarte é doutor e pós-doutor em filosofia. É pró-reitor de pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele esteve aqui na UPF para se encontrar com alunos e professores. Quem também conversou com ele foi a jornalista Fanny Baruffi. A atualidade do conceito de indústria cultural e o seu significado crítico é o assunto que nós vamos procurar entender um pouco melhor com a ajuda do pós-doutor, também professor de filosofia, Rodrigo Duarte. Professor, o conceito que nós entendemos aí ao longo do tempo, ele faz ligação justamente com a cultura de massas e também com o consumismo. Esse conceito de indústria cultural você já vem estudando com a ajuda de teóricos, filósofos importantes que desenvolveram o conceito ainda nos anos 40. Sim, é verdade. E é interessante observar o seguinte, que a cultura de massas ela surge bem no comecinho do século XX, a partir da apropriação, digamos, pelo sistema econômico, né? O chamado capitalismo monopolista, né? Um modelo de capitalismo que passou por uma reconfiguração na segunda metade do século XIX. Então, agências desse novo modelo de capitalismo se apropriam de invenções tecnológicas que são exatamente do período, do finalzinho do século XIX, como, por exemplo, o gramofone, o cinematógrafo, o rádio. E essa apropriação desses meios por agências, enfim, do sistema econômico, gerou a cultura de massas com um duplo objetivo. Primeiro, de ser um novo ramo econômico, industrial, e também, por outro lado, de introduzir, digamos, padrões de comportamento. Então, a indústria cultural, ela sempre, desde sempre, ela teve assim, um certo papel de dirigir um pouco o comportamento das massas. Aí entraria o consumo, professor? Inclusive a geração de consumo, porque o sistema capitalista, ele sempre está ameaçado por alguma crise de demanda, por exemplo, né? Perfeito. O conceito de indústria de massas, professor, ele cabe em pleno século XXI aí com a globalização, sim, com as mídias, com a internet? Isso naturalmente é polêmico, mas na minha opinião continua cabível por uma razão muito simples. Eu diria o seguinte, que a diferença fundamental é que o sistema capitalista no final do século XIX era um sistema que tinha se tornado monopolista, não concorrencial, mas ele não era ainda, por uma série de razões, globalizado. O sistema econômico predominante no final do século XX é um sistema capitalista, além de monopolista, já globalizado. E ele se apropria também de tecnologias recentes, né? Então, ainda que esses meios comportem, por exemplo, uma interatividade maior, coisa que não existia nos meios tradicionais, digamos assim, as motivações econômicas e ideológicas continuam exatamente as mesmas. Iguais. Iguais. Exatamente por isso, me parece que o conceito de indústria cultural continua com a atualidade. Perfeito. E isso você trata justamente em alguns dos seus livros. Sim, é um tema recorrente.
Professor, o consumidor dos bens culturais, ele hoje é passivo ou ele deve ser reflexivo? Eu acho que sempre ele deveria ter sido e deveria ser, né, reflexivo, né? Na medida em que isso coloca em xeque, digamos assim, aquela motivação manipuladora da indústria cultural. Então, em qualquer caso, seria desejável que o consumidor dos bens oferecidos pela indústria cultural fosse reflexivo, fosse crítico. Isso já seria um avanço assim enorme. Tá certo. Tá bom? Professor Rodrigo Duarte, muito obrigada pelas suas considerações. Disponha. Um bom retorno também a Minas Obrigado. Gerais, Belo Horizonte. Isso, Obrigada. obrigado. Bem, voltamos ao estúdio. Agora a gente mostra um exemplo de vida. Com firmeza e determinação, um jovem cadeirante venceu os limites físicos, foi em busca do conhecimento e fez da dificuldade o tema de suas palestras. Ele é formado em filosofia, hoje estuda psicologia, é professor de xadrez e agora também palestrante. A música e o jogo de xadrez são as paixões do Vanderlei. Ele foi alfabetizado pela PAI em 1986. Estudou em escola regular até o 5º ano, mas teve que interromper os estudos por causa de uma cirurgia nas pernas. Foi quando descobriu o xadrez. O jogo foi o principal passatempo dele, dos 17 aos 30 anos. O xadrez é o único esporte no mundo que proporciona um confronto de pessoas com deficiência física com pessoas normais, fisicamente dizendo, né? O que ele aprendeu não bastou e a busca pelo conhecimento continuou. No ano de 2006, ele entrou para a Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Terminou o 2º grau e, em 2008, já passou a estudar filosofia. Além disso, decidiu trabalhar. Em 2009, com a ajuda do projeto Xadrez, o Jogo da Vida, ele começou a ensinar o jogo de xadrez em uma escola. Foi tão bem aceito pela comunidade que se tornou conhecido e virou palestrante motivacional pela história de vida. Os jogadores de xadrez eram intelectuais. Eu tinha que ter um conteúdo intelectual também. E aí a filosofia me proporciona esse tipo de conhecimento. A dignidade humana se constitui no trabalho, né? E aí eu também gostaria de ser reconhecido. Em 2011, o Vanderlei se formou em filosofia. Agora, o bacharel e professor de xadrez estuda psicologia. Aos 37 anos, ele tem um sonho: conhecer lugares e motivar outras pessoas, tanto a ter mais conhecimento quanto a desenvolver competências por meio do xadrez. Nesta escola, os alunos do professor Vanderlei, praticantes de xadrez, já percebem os resultados positivos obtidos com a nova ferramenta. O xadrez principalmente me ajudou muito em matemática. Eu fiquei mais concentrada nas aulas e eu consegui entender um pouco mais as contas por causa do raciocínio lógico. Isso vai ajudar no teu cérebro no raciocínio, então acho que ajuda em tudo. O meu mundo que indicava uma pessoa passiva em casa, sem fazer nada, que era mais fácil. No entanto, eu giro ao contrário. Esse modelo, esse paradigma, pessoas com deficiência física podem e devem ser ativas na sociedade. O Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.